Salve, salve, Sinfonia! Fala, galera! Se você ainda não sabe quem somos, nós somos o Maestro, o podcast da mentoria acadêmica de estratégia, trajetória e objetivo. Eu sou o William Santana. Mais uma vez estamos aqui reunidos, estou acompanhado pelo meu amigo, fiel escudeiro Leonardo Rix, que está de volta das terras amazônicas. E aí, William? Fala, Léo. Beleza? Beleza. Hoje nós temos a ilustre presença de um professor muito querido nosso aqui, professor Santo Duarte. Já vou pedir para ele, vou passar a palavra para ele e pedir para ele se apresentar. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, William, Léo, também, queridos alunos aí também, né, da trajetória da Univates. A gente tem a oportunidade de conhecer. Então, meu nome é Sandro Goulart Duarte, sou natural da cidade de Canguçu, do interior do estado, na região sul, então perto de Pelotas ali, né. Eu estudei meu antigamente chamado primeiro grau, então, né, primeiro grau então em Canguçu. Depois hoje que seria então o ensino médio, fui fazer em Pelotas já, né, com vistas já pensando em, chamava científico na época, que era o curso preparatório, assim, para quem já tinha o interesse para as áreas da saúde. E então nesse científico entrei num colégio chamado Colégio Gonzaga, era uma escola assim já bem tradicional, né, de Pelotas. Com 14 anos fomos estudar em Pelotas, então gurizada bem jovem, né? Hoje eu tenho uma filha de 14 anos, a Sofia. Não consigo imaginar ela assim, né, como o que aconteceu conosco. Então fizemos aí o segundo grau todo lá, no embalo de uma turma bastante, assim, o colégio preparava bem, né? Nossa turma teve o primeiro lugar no vestibular da escola da UCPEL e o primeiro lugar na UFPEL, os colegas meus, né? Então realmente foi uma turma assim bem preparada que aprovou um grande número de estudantes, não só para medicina, mas para várias áreas. Então acho que foi um período assim que a gente teve que amadurecer às vezes meio que à força ali, jovem, né, fazendo também algumas coisas erradas durante o período de... Se na universidade às vezes o cara já se considera imaturo, imagina com 14, 15, 16 anos, né? Mas enfim, deu tudo certo. E depois dali então entrei na UCPEL, né, o meu primeiro vestibular. Acabei passando na UCPEL com 17 anos, passei em 20º lugar. E a gente já tinha dois irmãos que já estavam estudando também em Pelotas, e minha mãe já tinha, e meu pai tinha um apartamento, e a partir de ter passado no vestibular, na verdade, acabou me dizendo que já estava garantido, então acho que também por eu ser jovem, querer me manter perto de casa, que eu não precisava me preocupar com outros vestibulares. Aí eu tinha feito da Federal, que foi logo a seguir, que eu acabei saindo mal na redação e não me classifiquei. E depois tinha o vestibular de Rio Grande, que eu me inscrevi o único, além desses dois de Pelotas, que a minha mãe praticamente me disse, não precisa fazer, né? E acabei ficando em 100º lá. Talvez se tivesse me puxado um pouquinho mais, foi um mês depois que eu praticamente não estudei, talvez pudesse ter estudado em Rio Grande, então. Mas eu acho que foi uma experiência boa. A gente, hoje tendo filhos, assim, né, a gente tem tanta preocupação que vai além do simplesmente passar no vestibular ou não, quer dizer, o cuidado com o filho. Eu era o filho mais velho, então primeiro a sair de casa e tendo, assim, eu acho que meus pais, assim, podendo me ter perto de casa, talvez se sentiam mais seguros também, né? Nunca me deixaram de apoiar na questão financeira também. Vocês estão cursando faculdade particular, sabe o quanto que é esforçado para os pais, né? Meus pais, felizmente, tinham condição e me apoiaram nisso. Na época eram bancários. E desde sempre a gente também, claro, se esforçou e correspondeu ao investimento. E hoje eu me vejo assim um pouco na posição deles. Sempre digo para meus filhos também que no que a gente pudesse se esforçar para apoiar os estudos, se os filhos correspondem, a gente também está aí para isso aí, né? E aí, depois da faculdade então feita em Pelotas, eu no 6º ano, quando estava se aproximando da época do estágio, a gente teve já era programado, mas a gente não sabia desde o início do curso. Éramos 60 alunos, né? E os 20 primeiros poderiam escolher onde fazer o seu estágio. Em Porto Alegre, geralmente, que o pessoal ia. E aí eu acabei ficando em 14º e tinham 15 vagas para Conceição, que era o hospital, assim, na época, mais desejado para quem queria ter uma experiência de trabalho, né? Acabei conseguindo ir para Conceição, então peguei a penúltima vaga ali.
E foi também uma experiência muito boa, me fez assim crescer bastante. A gente já entrou num ambiente conhecendo colegas do estado inteiro, onde se reuniam assim os faculdades do interior, né? E o Hospital Conceição era realmente uma verdadeira cidade lá, né? A gente acabava dizendo que deveriam ter beliches nas camas do hospital de tanta gente que tinha, né? Para vocês terem uma ideia, assim, na época o HIV era uma doença nova, né? Eu tinha visto em Pelotas um caso, que era um caso de tuberculose ganglionar na região cervical. E lá no Conceição a gente acabou tendo uma equipe de 12 e tinham 4 HIVs internados, né, na equipe. Tinha um andar só para HIV. E desses 12 morreu um no dia seguinte que eu entrei na equipe e entrou mais um outro HIV. Então, assim, foi mudar da água para o vinho, foi um pouco chocante, foi um pouco difícil, assim, mas quando fui a Porto Alegre, lembro também de não sabia nem andar na cidade, né, me deslocar de ônibus. Eu morei no Bonfim e tinha que ir até o Hospital Conceição de ônibus, então a gente teve que aprender também a se deslocar na cidade grande, né? Eu acho que tudo isso faz a gente amadurecer, né? E então... Num tempo que não existia GPS, né? Lembrando aí pro pessoal que tá ouvindo. Parece que faz tanto tempo, né? Quando é que foi isso, sabe? No ano de 1997. Eu fui no final de 96 para lá. A gente fazia o estágio todo ali no Hospital Conceição, tinha uma estrutura boa, mas realmente era uma mudança assim, de paradigma, né? Tu já entrava num ambiente assim bastante competitivo. A gente, na época, o estágio era só no 6º ano, então a parte de estudos e prova de residência, assim, tu já entrava assim com o pessoal, cada um já... Eu sempre lembrava, uma coisa que eu lembro muito, assim, porque lá em Pelotas a gente tinha bastante unida a turma no sentido de sair das aulas, se reunir na frente da faculdade católica, bater um papo. Então, assim, foi uma cidade universitária, tinha a federal e a católica, o pessoal se reunia muito para sair em festa, né? Fazia muita amizade, gente de tudo que era lugar, assim, do Brasil vinha e o pessoal acabava se unindo bastante. E lá, lembro quando eu fui, eu imaginava assim, será que o pessoal se reúne na saída do hospital ali, né? Se encontra para bater um papo e realmente lá na saída era assim, cada um para sua casa, estudar, e o outro dia já começava cedo. Então isso a gente sentiu um pouco de falta, assim, também, né? Talvez pela imaturidade, assim, né? Na época, com 21 anos eu fui, né? Fiz 22, 22, formei quando eu fiz 23. Então, a medicina traz um pouco disso aí, né? Não sei se a gente pode falar um pouco também do andamento, assim, depois talvez na escolha da área a gente pode falar sobre isso. Acho que a gente pode até já podemos seguir para como... Então tá, né? Já podemos seguir nesse tópico de como foi a residência, como foi a escolha até pela residência e depois, consequentemente, como foi a trajetória durante a residência. Isso é uma coisa que a gente sempre gosta de saber. Uhum. Eu acho que então aí entrei na faculdade com 17 anos, aí então eu lembro de algumas coisas interessantes. Às vezes a gente ia almoçar num restaurante lá perto da faculdade, que era o tio Arthur, que era um senhor que a gente apelidava de tio Dedão, né? O tio Dedão, ele vinha com a unha servindo dentro do feijão, assim. E aí era metade feijão, metade arroz e um bifão grande, assim, né? Que vinha por cima do prato. E aí esse bife lembrava muito a musculatura do peitoral maior, né? Então a anatomia a gente lembra de sonhar às vezes, né? Com o peitoral maior do nosso cadáver lá, como se fosse o bife do tio Arthur lá, né? Então, às vezes, essas coisas, assim, tu imaginar como a gente entra novo e talvez despreparado para aquilo ali, né? Hoje eu vejo diferente, assim, como a gente pensava na época que rodar no vestibular talvez fosse perder um ano, né? Hoje eu veria, assim, como um período de amadurecimento. Talvez, voltando atrás, se tivesse a minha cabeça de hoje, eu poderia ter estudado mais, tentado pelo menos fazer vestibular em Santa Maria, né? Em Porto Alegre, também as faculdades federais, né? Mesmo assim com os pais tendo condição, a gente sabe que é uma despesa alta e que isso aí realmente pesa no bolso da família, né? Às vezes meus pais eram bancários e às vezes estavam no negativo lá e eu ficava meio criticando, pô, como é que um bancário pode ter um cartão de crédito, um cheque especial no negativo? Mas claro, né, imagina com o filho gastando uma mensalidade escolar mais as despesas todas para morar, realmente, mesmo eles nunca tendo medido, certamente isso apertava. E depois passando a anatomia, claro, acho que é o mais marcante, assim, aquele contato direto com a morte, né? A gente tinha uma outra coisa
que aconteceu também um pouco engraçado, mas assim, mostrando a imaturidade nossa, né? Tinha um colega de Cascavel na época que era um senhor, eu ia dizer, né? 42 anos o cara tinha, nós tínhamos 17, hoje eu tenho 48. E esse cara, ela é um cara calvo, assim, careca, e tinha um cadáver muito parecido com ele, né? O rosto, a fisionomia. E a gente dizia, então, nas aulas de anatomia, que era o cadáver mais fresquinho para estudar, era o melhor cadáver, então a briga era estudar no Cascavel, né? Então a gente lembra desses fatos, assim como a imaturidade dos alunos ali naquela fase. E depois as cadeiras fomos indo adiante, a gente entrava na semiologia no terceiro ano. E aí no terceiro ano da faculdade, lembro da gente ter contato com os pacientes, a enfermaria, então, né? E eu percebi, assim, de vendo aqueles pacientes internados, pacientes com AVC, diabetes, hipertensão, aqueles pacientes que ficavam ali, passavam um mês na enfermaria e nada de melhorar, né? Aquilo me desanimava um pouco e me fazia não gostar da parte hospitalar, né? Depois o contato com o pronto-socorro, também sempre tinha um apelido na época da faculdade que me chamava de lento, né? O lento que era eu e um outro colega que atrasávamos o ambulatório, né? Era para atender, o cara atendia com calma, ali já era uma característica pessoal, e isso na época era visto assim como sentia mal, assim, uma crítica, né? De repente os professores estavam com pressa ali na hora de, sei lá, terminar o ambulatório e atender seu consultório e ir para casa simplesmente, e a gente acabava atrasando isso. Hoje, claro que mantenho por ser uma característica minha, vejo que é uma coisa hoje tão importante, assim, que se as pessoas conseguem exercer, mesmo sendo mais agitadinho, nervoso, enfim, exercer ter tempo, assim, para te atender a pessoa, né? Deixar com que o paciente fale, acho uma coisa, assim, super importante Então, no pronto-socorro não me enquadrava muito também, porque tinha que ser tudo, né, rápido e agilizado. Só que aquilo ali, na verdade, não tinha ninguém para te dizer assim, né? Sandro, não precisa tu gostar da parte hospitalar, existem outras áreas que tu pode exercer na medicina, área de consultório, por exemplo, uma dermatologia, por exemplo, uma medicina de família, que quase nem se falava muito naquela época, né? E aí eu lembro a minha mãe na época fez terapia, né, uma coisa também que era um pouco nova na época, e ficou me sugerindo ali um meio ano, me empolgando para fazer terapia. Eu meio que, né, com essa ideia de talvez terapia bobagem, né, coisa de louco, né, como se dizia, talvez hoje em dia até se aí que tem interesse na psiquiatria até hoje. Menos estigma, mas ainda tem um pouco. Ainda tem um pouco. E aí depois de um meio ano, assim, ela achava, lembro que ela falava muito, tu não comenta nada da tua faculdade conosco, guarda muito pra ti. A gente meio que um adolescente ainda, com 17, 18 anos, né? Um pouco distante dos pais ainda. E aí eu acabei fazendo terapia na época, fiz terapia lá em Pelotas e acho que também me ajudou um pouco, assim, né? Talvez vencer aquele momento mais difícil ali, ir adiante, enfim. Mas, assim, depois passei no quarto ano por um estágio de ginecologia, também foi importante para mim, a ginecologia a gente ficava sozinho, né, fazendo os partos com a parteira, e se precisasse chamava o professor na época, então a gente não tinha, assim, como é hoje, né, que a gente não pode nem tocar muito lá, nós ficávamos os dois, eu e um colega, e fizemos em meio ano, talvez uns 50 partos, mais ou menos, e até 2 cesáreas que eu fiz, com auxílio esse do professor que foi meu guia lá, né? Era um professor muito querido, assim, né? Muito simpático, as pessoas muito bem sucedido financeiramente, mas ele sempre dizia, não pense em dinheiro, façam o trabalho de vocês que o resultado financeiro ele vem junto com isso, né? E em uma ocasião das primeiras vezes que eu entrei com ele no hospital, ele me disse uma coisa muito importante, assim, ele disse, olha, nós vamos entrar aqui nesse hospital hoje, e tu vai cumprimentar o porteiro, a técnica de auxiliar de enfermagem na época que tinha, né? A enfermeira, e lá em cima a parteira, os teus colegas e o professor com quem nós vamos estar indo lá trocar o plantão, né? Então ele era um cara muito humano, assim, acho que isso foi uma grande lição, assim, para mim, né? Que eu procurei aprender e carregar muito comigo. E até hoje a gente, às vezes alguma que outra pessoa faz um comentário assim, como o senhor... Lembro uma vez na medicina de família,
fazendo uma ausculta cardíaca e o paciente diz assim, o senhor até examina. Não é uma coisa assim que tão básica para a gente, enfim. Então as pessoas ainda hoje vêm e elogiam o atendimento e eu digo, olha, já estou formado aí desde 97, 25 anos, né? E como é bom, assim, de uma forma espontânea, alguém te colocar fazer esse comentário, né? Faz a gente pensar que está no caminho certo. Mas, enfim, a gineco foi uma área que eu pensei em fazer. A gente, na gineco, com a prática, se sentia médico ali, fazendo os partos, enfim, né? É uma especialidade mais prática e aí a gente tinha a ideia, assim, de já ter vencido, aprendido aquilo e tinha uma certa, vamos dizer, encorajamento para poder, talvez, prestar prova de residência. E aí, depois, então, 5º ano, depois dos estágios, acabei indo lá para Conceição, como a gente falou antes, e lá tivemos a experiência de passar em todas as áreas básicas, assim, né? A parte da cirurgia, bastante volume de trabalho, assim, a gente entrava às 5 da manhã, acabava saindo às 7, 8 da noite, né? Era um estilo de vida também que o pessoal da cirurgia gostava de sofrer, vamos fazer 10 cirurgias hoje, ficar até, se tiver que entrar às 4, se é meia-noite, né? Então isso também não me atraía muito, assim, né? A parte de clínica, assim, peguei um professor que era uma referência na clínica lá e a gente sentia que faltava um pouquinho, assim, de formação, assim, senti um pouco de dificuldade também de acompanhar no início, foi bastante difícil isso, e depois a pediatria também não foi, passei pela oncologia pediátrica, uma área difícil também de trabalhar, talvez tenha me afastado um pouco também, já não era uma área de preferência minha. E depois a gineco, acabei, como tinha a ideia de fazer gineco, me entrosei mais, assim, né? Mas aí nesse período que eu comentei com vocês, assim, que era um clima mais de competição, entre aspas, entre os estudantes, acabei conhecendo um colega lá que se tornou um grande amigo. Ele fazia estágio com o professor Dr. Joel Schwartz, que era um professor bem conhecido na área da dermato, e ele tinha um ambulatório no Conceição. E esse colega, já conhecia o professor, já queria dermato desde sempre, e ele ia acompanhar os ambulatórios dele lá e me convidou, né? Era um concorrente dele, vamos dizer, né? Mas ele acabou me levando junto. E aí eu comecei a gostar e ele me deu força, assim, para isso. Claro que a dermato ainda é hoje em dia, já era bastante difícil de entrar, então a gente tinha consciência, né, de que seria uma área difícil de entrar de primeira tentativa, e aí me inscrevi então na dermato e também na medicina de família. E aí a medicina de família era uma área desprestigiada na época, assim, né? Vamos dizer, quem passava na medicina de família era quem queria outra coisa e não tinha passado na sua primeira opção. Então, geralmente até sobrava vaga, né? Então, até para mim foi assim, na época eu lembro que acabei não passando na dermato e fui para a comunitária, quase como um desprestígio, assim, as pessoas vinham, né? A própria família perguntava, passou em qual área de especialidade? Passei na medicina de família. Médico do postinho, né? Então existe, eu acho isso, né? Eu acho que a medicina de família, o ideal é que ela tivesse em todos os bairros, sendo bairros pobres e ricos, todos deveriam ter um médico de família, né? Mas enfim, não é a nossa realidade ainda, eu acho que a gente está longe disso, então o médico do postinho vai lá só para atender geralmente bairros mais pobres. E eu acho que tem muita importância, assim, porque a gente conseguia acompanhar os pacientes, fazer as visitas em casa, acompanhar os pacientes, as famílias, a história deles, assim, a parte de psiquiatria se aprendeu também bastante. E então ali, além de tudo, a dificuldade de vida que ia para uma comunidade lá em Porto Alegre, eu fiz no Murialdo, então é uma comunidade bastante pobre, no bairro Partenon, a Vila Vargas era a base do Morro da Cruz ali, né? Então, assim, nosso posto de saúde era um posto que era das regiões mais pobres do Partenon. Uma ocasião até depois de uns 3 meses de trabalho, teve uma paciente que era prostituta, então, e trabalhava de dia, né? De dia, de faxineira, e era prostituta na madrugada. E aí veio de manhã pedindo um atestado e a gente acabou se negando a dar o atestado. E aí ela tinha um namorado que era também, né? Cara lá mal intencionado, vamos dizer assim, que chegou de tarde e quebrou, assim, o vidro de todos os carros dos colegas lá que tinham, os professores que tinham
carro e o nosso posto foi fechado aí durante meio ano, mais ou menos, né, por esse transtorno. A gente voltou a atender, então, lá no Sanatório Partenon, que fica ali atrás da PUC. E, então, isso foi citei essa experiência para também, né, colocar para vocês o quanto que a gente foi amadurecendo também, não só com a profissão, mas também com essas dificuldades de vida, ver a dificuldade que as pessoas passavam, as casas com chão batido, que não tinha banheiro em casa, né, que ia visitar as pessoas. No postinho tinha uma casa de uma senhora que era escorada, né, ela tinha o escoro da casa no posto. Depois a gente foi saber que essa senhora era aquela senhora que tinha na época uns 65, 70 anos, era informante de quem entrava e saía do morro, né, do tráfico. Então, realmente, experiências que depois, olhando para trás, tu vê o quanto que te fazem crescer e amadurecer coisas que na época tu nem te dá por conta, né? Hoje eu sei que, na minha época também não era assim, sei que a bolsa de medicina de família é uma bolsa até mais valorizada, que pontua também para residência. Então, eu às vezes atendo e converso com o pessoal, acabo sugerindo assim, se não está bem decidido no que vai fazer, isso eu acho que é uma experiência que engrandece muito a formação, né? Eu acho que esse ponto que o Sandro falou é bem importante, assim. A medicina de família, como tu mesmo mencionou, é uma área que ainda é desvalorizada de certo ponto em relação às outras especialidades, mas eu acho que isso melhorou, né? As pessoas enxergam a medicina de família como uma área de atuação abrangente que tem a sua importância para o sistema único de saúde, né? A atenção primária é muito importante. E o que ter passado na medicina de família te influenciou depois na dermatologia? Tu percebe uma diferença na tua formação? Quando eu decidi por dermato e fiz medicina de família, eu já sabia que seria talvez um trampolim ali, né? Então eu sabia que tinha um ambulatório de dermato também que funcionava à tarde, lá uma vez por semana no centro de saúde lá no Murialdo. E também tínhamos 2 meses de opcional na faculdade, né? Na residência, que seria no segundo ano, então a combinar, né? E aí eu já me organizei também, né, eu pensei assim, surgiu a ideia, o conhecimento que tinha um curso de espanhol na PUC, então eu fui fazer o curso de espanhol também na PUC, que eram 5 horas por semana à noite, então eu fiz uma formação já pensando em ir para a Espanha no segundo ano aí, tudo porque, claro, tendo saído de Pelotas, né, sem nenhum currículo para dermato, eu ia ter que nesses 2 anos, além de fazer a residência, que também já ia me dar um currículo, e eu ia ter que ir atrás para, né, me desenvolver assim, no estágio e tudo para poder melhorar meu currículo, para poder me candidatar a dermato. E aí eu fui, acompanhei essa professora lá, a doutora Miriam, né, que era lá do ambulatório, acompanhei ela sempre ali, fazíamos os procedimentos ambulatoriais também. E esse curso de espanhol fui me preparando também para no segundo ano, então, poder fazer o estágio lá a gente tinha o plano de fazer em Barcelona e fomos atrás disso e acabou dando certo. Então, eu troquei uma ideia uma vez com o William sobre isso aí. Para mim foi, cara, uma experiência de vida assim também que abriu os horizontes não só para medicina, mas assim para o crescimento pessoal também, né? Nunca tinha viajado para a Europa, então na época com 25 anos me deu uma clareada e tanto assim. Fomos 2 colegas da dermato, um foi para gasto e um outro foi só para passar um mês de férias, que era um colega que estava no quartel. Aí alugamos um apartamento em Barcelona, onde a gente estudava lá. Tinha conseguido na época uma cartinha de recomendação de uma professora lá de patologia, né, da dermato, que era uma professora bem conhecida, que tinha estudado lá em Barcelona anos atrás, e aí acabei, com a carta dela, conseguindo assim, praticamente de imediato a minha vaga para o estágio. Simplesmente peguei um dia lá, estava meio, o sindicato médico tinha uma proposta de conseguir estágios para gente fora do Brasil, e aí ficaram de ver e nunca resolvi, né, vamos ligar amanhã, ninguém atende, não dá para, né, ficaram meio que empurrando com a barriga. E um dia eu disse, bom, já tinha estudado um ano de espanhol, né, já estava lá meio que hablando, e eu pedi então um telefone emprestado, porque a gente não tinha telefone em casa naquela época, né, tínhamos um telefone na rua que era um orelhão, então para ligar de um orelhão para a Espanha nem sabia como. Aí eu fui no sindicato e pedi emprestado o telefone e liguei. E a secretária, na hora que me atendeu, me disse assim, tu queres vir? Que mês tu pretende vir, né? Eu disse, eu pretendo ir em maio, né? Porque maio já era o verão, daí a gente ia passar 2 meses lá e na Europa, que eram meus 2 meses de opcional. Eu disse, então tá, pode programar para maio, isso era mês de janeiro, vem aí que tá garantida a tua vaga.
E aí fomos para lá, e aí a ideia foi fazer então um mês de estágio em Barcelona, na Dermat, e depois fazer um curso de inglês em Londres, daí, né? Também pensando já em melhorar currículo, também pegar experiência. Aí, cara, para mim assim foi muito, abriu muito os horizontes, né? Simplesmente visitar um museu, ver obras de arte, assim, coisas que a gente, né, não tinha esse contato, esse convívio aqui no Brasil, na minha vida em si, né? Então, eu acho que eu criei na minha cabeça uma ideia, assim, de que tu, como é que eu dizia mesmo, tu sai, acha que vai aprender 10 em escala, né? Escala de 10, tu aprende em escala de 100, tu aprende não só o aprendizado dentro do hospital, tu aprende no dia a dia, ali vendo outras coisas, né, que acontecem durante a viagem, e quando tu volta aqui é valorizado em 1000, né, porque assim, o pessoal realmente te olha com outros olhos, assim. Então, eu acho, assim, até hoje, não sei, né, porque depois tendo participado de bancas já como residente lá do Clínicas, a gente, claro que se imaginasse pegar 2 colegas daqui da Univates, ou um estagiário do Clínicas que já passou pela Dermato, que deu certo, que sabe que o cara é trabalhador, que pede as coisas e o cara faz, a gente, claro, vai dar preferência pro cara que está ali, né? Difícil um cara que vai sair tão bem na prova que tu vai... Se tiver as notas parecidas, eu nem sei bem como funciona isso, mas a ideia era, assim como tinha uns que passavam lá, que diziam, esse aí para trabalhar não serve. Porque quem acabava meio que decidindo eram os residentes ali. Que quem, na verdade, era o R1, que ia ser R2, que ia trabalhar com aquele R1 que estaria entrando. Então, assim, até hoje não sei bem como um cara de fora, assim, que nem eu que cheguei ali do nada, sem ter feito estágio lá, consegui entrar, né? Então, acho que foi uma grande conquista, assim, para mim. E aí eu também posso contar um pouquinho da história da Dermato. Eu acabei fazendo a comunitárias 2 anos, e aí quando fiz prova, então, no final do segundo ano, não, já era a minha terceira vez que fazia prova, não passei. Aí surgiu um terceiro ano de... Estou atropelando ideias, mas eu acho que a ideia também é ir contando, né? Se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade. Vou lembrando e vou falando. O terceiro ano era opcional no interior, para quem quisesse fazer o terceiro ano da medicina de família. Na época a gente ganhava R$1.000, era a nossa salário, a bolsa era 1.000. E o terceiro ano, então, passava para 3.000, né? Então, dava uma boa melhora na bolsa. E aí tu ainda tinha um auxílio moradia, que era mais uns R$400, que a cidade, o município pagaria para isso. Aí me ofereceram a região de Gramado e Canela, que eu achei assim que já tinha passado frio bastante na minha cidade, que tanto foi uma serra, né? Estava sempre com dor de garganta, amidalite, sinusite. Aí eu escolhi, então, era ou Gramado e Canela ou a região de Lajeado. Aí pegamos eu e um colega que foi contratado também para a cidade de Lópolis, mais acima um pouco, e eu vim então para escolher a minha cidade. Daí pegamos um ônibus de pinga-pinga, aqueles que vai parando em cada cidadezinha até chegar lá em Lópolis. E aí eu, na época, parava em Fazenda Vila Nova, ali Taquari, né? Depois Fazenda Vila Nova, Estrela, Lajeado, Arroio do Meio, assim, Encantado. E aí eu tinha gostado de Arroio do Meio, né? Aí Arroio do Meio, na verdade, era uma cidade que não tinha um posto na periferia, só o posto do centro. A gente fiquei uns 15 dias tentando ver se organizava e a coisa não andou muito. E aí eu, indo embora, assim, desistindo do R3, eu resolvo dar uma passada na Secretaria de Saúde de Lajeado aqui, né? Tipo, vamos tentar, não vamos desistir disso aí, porque no fim das contas a prova da residência já tinha passado, eu ia ter que ficar um ano procurando emprego em Porto Alegre, trabalhando não sei com o quê. Aí eu cheguei na Secretaria da Secretaria de Saúde, me apresentei lá e na época uma senhora, Dona Lília Jacques, que é uma pessoa assim, que por sinal eu encontrei ela essa semana, ela praticamente me botou no colo dela e me disse assim, não, o senhor vai ficar aqui, né? E na época o meu postinho de saúde seria conservas. Só o senhor não se preocupa, não se apavore muito que o senhor vai trabalhar num postinho numa vila, enfim, né? Só que eu tinha minha referência do Morro da Cruz, lá em Porto Alegre. Aí quando cheguei na conserva ali, eu estava num hotel 5 estrelas ali, né? Tinha uma senhora lá, a Nina, que era uma senhora que fazia faxina e limpeza do posto, que limpava meu avental, levava um pudinzinho de vez em quando de sobremesa. Então, pô, estava tratado ali a pão de ló, né? A equipe da enfermagem também, a Ana, que hoje é enfermeira, fiz bastante amizade assim com o pessoal. E aí, me acolheram muito bem aí. Daí fiquei um tempo, cheguei sem conhecer ninguém aqui, na verdade, só conheci o Dornelles, que era de Colinas, médico de família em Colinas, meu amigo.
que era colega lá do Murialdo, e o João Marcelo, que era que trabalhava em Fazenda Vila Nova. E na época o Dornelles estava indo para trabalhar no Paraná, e aí surgiu a vaga no apartamento, eu vim morar então com esse colega aqui, o João. E aí daí foi se desenvolvendo, a gente foi se adaptando à região, gostando da cidade, cheguei, nem sabia que eu tinha essa cara de pau, né? Cheguei, a minha esposa eu conheci num almoço, assim, num restaurante, né? Pedi para sentar junto e dali começou a conversa e no fim acabou virando em casamento. Essa voz de locutor, tô rapidamente essa voz de locutor, né? Chegava sempre sozinha, ela sempre almoçando ali, e nos conhecemos e aí fui fazendo vínculo com a cidade, né? Depois acabei sendo chamado para o quartel também, aí acabei conseguindo escapar também depois do quartel, fiquei uns 10 dias em São Gabriel, e aí como fazia um trabalho interessante na medicina de família, o pessoal teve interesse de me manter também, não sei quem me tirou do quartel, disse que é muito difícil sair depois que foi chamado, né? Lajeado, eu acho que foi uma cidade que eu acabei vindo para passar um tempo aí, então é mais uma lembrança de dia comunitária que me fez talvez seguir para onde eu vivo, uma cidade que eu gosto muito de morar, vivo até hoje aqui, né? Então, claro. Então, coisas que a gente nem imagina na vida e que vão acontecendo, né? E felizmente isso é uma surpresa muito positiva para mim. Minha região, eu gosto muito da região sul também, mas hoje em dia, claro, a gente sabe que é uma região bem mais pobre, com bem mais dificuldade de oportunidade do que aqui, né? Acho que é uma diferença assim notável. Então, depois, claro, a gente acabei conhecendo a minha namorada, como eu falei para vocês, depois virou minha esposa, a gente seguiu o namoro e fui para estudar, servir o quartel em São Gabriel. Acabei conseguindo também sair de dispensa do quartel, porque prestava um serviço interessante de medicina de família aqui na conserva. E então isso me manteve aqui mais focado, perto de Porto Alegre, podendo estar estudando, me atualizando, fazendo cursos, né, e frequentando volta e meia os ambulatórios quando tinha oportunidade, né. Fiz estágios também, acho que vale a pena colocar assim nos ambulatórios de dermatologia sanitária, no posto G, no Clínicas, bem onde eu passei, não tinha feito estágio. Então, eu acho que a dermato, eu fiz 3 anos, então, na última vez eu me inscrevi para provas, assim, todas as provas fora do Rio Grande do Sul também, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mas aí, então, como eu acabei passando aqui, claro, a minha opção seria preferência para Porto Alegre, onde a gente já estava mais acostumado, também por ter um relacionamento aí tá mais próximo da namorada, enfim. Aí acabamos optando pelo Hospital de Clínicas. Como eu já tinha feito 3 anos de comunitária, na ocasião passei então no ambulatório de dermato sanitária, onde eu tinha a bolsa de estudos também, né? Bolsa de residência, mas eu ia ter que fazer 1 ano de pediatria e 2 de dermato no ambulatório da dermato sanitária. E aí tinha a opção de fazer no Clínicas, 2 anos só que daí eu não ia ter a bolsa de residência, entrava na época como cursista, eles chamavam, né? Tinha 2 vagas para residente e 2 vagas para cursista. O residente fazia 1 ano de interna e 2 de dermato, e o cursista fazia só os 2 de dermato. E aí eu optei por... Na verdade, minha esposa ainda me disse, não, já 3 anos fora, mais 3 ainda, não vai dar, né? E realmente foi a melhor opção. O Hospital de Clínicas é um SUS de convênio, assim, né? Um hospital muito diferenciado. A gente imagina os melhores professores que a gente tinha estavam lá, né? Os professores que tu assistia às aulas no congresso, daqui a pouco estavam no ambulatório, na beira de um leito, fazendo assim discussão de caso contigo. Então, aquilo era um sonho, né? Claro, eles eram, por ser professores bem conhecidos também, claro, eram bastante rígidos e a gente levava vários puxões de orelha também, né? Mas foi muito bom, assim, acho que aquilo ali me deu um upgrade profissional tanto, assim. E me orgulha muito, né, de ter conseguido entrar e fazer esse estágio lá. Então daí, depois da residência, depois de entrar ali, a gente era basicamente a rotina de ambulatório, né? A gente trabalhava basicamente das 8 até o meio-dia e depois da 1 até as 5, fazia as 40 horas semanais. A gente, como era cursista, não tinha o plantão da medicina interna, né, que era do primeiro ano dos colegas da residência. Então ali nas noites a gente fazia os bicos, como chamavam na época, né? Fazia plantão quartas-feiras e às vezes nos finais de semana também, para ir tendo uma renda e poder se sustentar nesses 2 anos de residência. Aí quando não estava de plantão, a gente acabava, ou vinha para cá dar uma namorada e curtir a cidade, ou ela ia lá também, me ajudava
Tem uma ocasião foi fazer um plantão de 12 horas comigo lá. A gente foi fazer em Ivoti, em Adolfo Collor, que é perto de Hamburgo. Na ocasião, ela acabou ficando o dinheiro lá comigo. Então, eu acho que foi um ano muito bom. Aí a escolha da Dermato, acho que foi, assim, podendo falar um pouco agora, voltando um pouco, né? Uma área de trabalho que te permite, assim, contato com crianças, com adultos, com idosos, né? Mulheres, homens, né? Te dá a possibilidade, eu faço parte de cirurgia ambulatorial, que eu gosto bastante nos procedimentos ali no HBB. Né? A gente tem a parte estética também, né? Acho que aqui a gente também desenvolve esse tipo de trabalho. Então é uma área assim que te dá uma amplitude muito grande assim para te trabalhar, né? A parte de cirurgia ambulatorial, assim, eu acho que é uma coisa importante também, eu digo às vezes para o pessoal quando está passando no ambulatório, se imaginar a vida de vocês como vai ser. Eu adoro cirurgia, por exemplo, neurocirurgia que tu gosta, né? A neurocirurgia é uma área assim brilhante, né? Mas assim é bastante puxado, né? A gente vai ter um dia a dia de trabalho hoje. Tu tá com quantos anos mesmo? 31, né? Lá com 50, 60 anos, aquele pique, eu tô hoje com 48, já reduzi um pouquinho, né? Tô dando um pique ainda, tem filhos pequenos, mas assim, já não é mais aquela coisa de chegar a fazer os 14 procedimentos lá no HBD, hoje eu já faço assim de 8, 10, né? Então assim, a gente tem que procurar se imaginar, e não é feio dizer isso aí, né? Eu acho que assim, qual é o estilo de vida que tu quer ter, né? Cara, não precisa, né? Eu adoro cirurgia, eu quero fazer, tenho convicção disso, mas assim, tem que entender também, acho que assim, eu vejo colegas mulheres também, né? Hoje em dia está tudo muito igual, a gente ajuda bastante com os filhos também, mas assim, no início de uma família, a mulher com um filho pequeno, é mais puxado assim, na medicina. Então, assim, quando está te formando ali com 25, 30 anos, tu não tem muita noção do que vai ser as outras fases da vida. Eu acho que as crianças demandam e é importante tu poder acompanhar. Eu sou um dermatologista que trabalha bastante também, né? Geralmente vou no consultório até tarde, mas assim, quando termino ali, meu compromisso também em parte termina, né? Tem preocupações, tem, claro, mas enfim. Hoje eu ajudo meus filhos aí na pandemia, foi uma coisa que me aproximou muito da minha filha, de poder ajudar num tema de casa, né? Tipo, explicar as coisas para ela, poder daqui a pouco ensinar ela a estudar, a ler um livro. Ela disse assim, pai, me ajuda a estudar, né? Na pandemia. Aí tinha um livro todo, falei que ela não tinha lido, na verdade, porque ela nem tinha estudado, não sabia estudar, entende? Hoje eu vejo, assim, era uma aluna exemplar no colégio. Certamente parte disso foi por algum momento o pai dela tá ali, né, incentivando. Então a gente, é legal te doar assim para a profissão, mas assim tem coisas que são importantes também, né? E a gente, pessoas que precisam também da gente, a família da gente, né? Os filhos da gente principalmente. Hoje eu tenho outro mais novo aí que eu também pretendo, ajudo ele também, né? Ele disse que quer fazer medicina e ser médico de pele, que nem o pai. Médico, né? de pele. Disse que vai querer estudar na Univates, porque quer que o pai ajude ele a fazer os temas depois. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sandro. A gente tem alguns colegas que pensam na dermato, né? Que dica tu daria para alguém que quer dermatologia? A gente está um pouco fora, assim, na verdade, né, dos ambientes de estágio hoje em dia, né, dos serviços de especialidade, mas eu acho assim que tem que tentar fazer estágios, né, estágios assim em Porto Alegre, no serviço de referência, né, não sei bem como é que está hoje em dia para se conseguir isso, mas acho que tem que ir atrás, né, estágios, eu acho que fora daqui de Porto Alegre também, Rio de Janeiro e basicamente São Paulo tem bastante vagas. Eu acho que naquela época assim a gente ficava um pouco preso a Porto Alegre e talvez pudesse hoje eu ter tentado um pouco antes. Estou no primeiro, segundo, fui fazer prova só no terceiro ano. Né? Então eu daria essa dica assim, de fazer provas fora daqui também, se formar em serviços de credenciados da SBD também. Acho que hoje existe na medicina uma dificuldade muito grande, assim, porque hoje em dia o pessoal faz algum curso que não é uma residência, acaba fazendo prova e hoje em dia tem direito a obter o título de especialista. Acho que isso encurta o caminho, né, facilita para alguns e depois eu acho que a pessoa que não faz o caminho da residência, não tem essa experiência, vai em algum momento da sua carreira se arrepender, sabe, por não ter se dedicado um pouquinho mais, buscado aquela formação, porque depois
que tu começa a trabalhar, é difícil tu voltar atrás, né? Eu vejo uma coisa que eu tenho gostado muito, são as cirurgias dermatológicas, né? Existe uma represa de cirurgia dermatológica, na minha época estava começando, assim, né? Hoje eu tenho, por exemplo, tenho condição financeira, mas assim, eu tenho uma profissão, tenho uma clínica, eu tenho meus filhos, tenho uma família para sustentar, claro. Como é que eu vou simplesmente parar tudo? Então, eu acho assim que depois, se não faz naquele momento ali, quando tu está saindo da faculdade, depois fica cada vez mais difícil de poder parar no tempo e, né, depois já ter tua clínica estruturada, teus pacientes, poder ir atrás disso, né? Não que não seja possível, é possível, mas se torna bem mais complicado, né? Quais são as maiores dificuldades que tu acha que a dermatologia tem hoje e as áreas de trabalho assim dentro da dermato para as pessoas que têm interesse? Me preocupava muito, a gente chamava de pseudodermatos, né? O pessoal que não fazia a residência, acabava fazendo um curso de fim de semana, depois lá fazia a prova e acabava podendo trabalhar na dermato. Hoje a gente vê assim que até saiu já dos pseudodermatologistas, hoje a gente tem as áreas de trabalho de outras profissões, faz muita parte estética também, né? E eu acho que é uma coisa bastante delicada, assim, procedimento que hoje até eu nem faço, né? Vejo o pessoal fazendo assim, tipo, um curso de manhã e já vai aplicando de tarde. E as pessoas realmente, elas não têm essa noção, o paciente, de saber se o cara tem ali o título especialista. Ele está interessado e vai ver, assim, o tipo de clínica que a pessoa tem, o ambiente que ele vai estar sendo atendido, né? Se tu faz uma clínica legal, tem uma condição financeira, daqui a pouco a pessoa nem vai perguntar, nem vai procurar o teu diploma na parede, né? Ou vai perguntar, a tua formação é onde? A pessoa não tem esse conhecimento, então realmente eu acho que essa parte estética ficou bastante complicada, assim, para quem está começando e vai se dedicar só a isso, né? Eu acho que a gente que trabalha no interior procura fazer, assim, um pouco de tudo. Eu acho que os meus pacientes de estética, nesse mercado, que é o mercado mais abalado por esses multiprofissionais, a gente acaba fazendo naquele paciente que é teu paciente, que confia na alergia que ele teve, câncer de pele, que trouxe o pai, uma ruga do filho. Um cara sério, então eu vou fazer com ele o botox, vou fazer o preenchimento, algum tipo de procedimento. Então eu acho que simplesmente para quem vem para o interior e procurar se preparar para fazer um pouco de tudo, assim, né? Perfeito. É isso, eu acho que essas são umas dicas boas aí para a galera que está pensando em ingressar na dermato, né? A gente tem um tanto de colegas que tem esse interesse. E eu quero fazer uma pergunta que o Sandro falou ao longo da nossa conversa aqui de algumas coisas do amadurecimento profissional e pessoal, né? Quero saber o que o Sandro de hoje em dia, pai de família, com 48 anos, diria para o Sandro lá de 17 anos, que estava ingressando na faculdade, de conselho, assim, o que diria para auxiliar nessa caminhada até aqui? Pergunta difícil, hein? Cara, o que eu diria assim? Primeira coisa eu diria assim, claro, depois talvez a gente já vai estar se direcionando para um público que já entrou na faculdade, né? Eu acho que assim, não teria muita pressa de, vamos dizer, rodar 1 ano, 2, pegar experiência para isso aí, né? Entrar no seu, depois do vestibular, depois de entrar na faculdade. Eu diria hoje assim que para mim mudou muito, assim, foi a questão do estágio no exterior, poder ter ido para fora, né? Eu descobri isso com 25 anos, eu tenho hoje um irmão meu que mora fora, certamente deve ter servido de espelho para ele, né? Ele fez automação industrial, uma área completamente diferente, mas durante a faculdade morou 1 ano fazendo o curso na França. Isso aí mudou assim a vida dele também. Ele já viajou o mundo inteiro, assim, então eu acho que pararia assim, né? Depois não enxergaria perder tempo, parar um meio ano, 1 ano para tentar fazer um estágio fora, ou em serviços em países diferentes, né? Talvez procuraria ter experiência em países que falam inglês, espanhol, italiano, francês, enfim. Eu acho que isso faz a gente crescer muito, não só como médico, como profissional, mas também como pessoa, né? Eu aprendi assim, tendo de fora, que o limite, na verdade, é a gente que dá pra gente mesmo, né? Lembro daquela vez, em épocas sem GPS, de
de a gente se perder na Holanda uma vez, né? Saindo da Holanda 9 da manhã, em Amsterdã, e a gente tendo que achar o caminho na base do mapa do papel, né? Quer dizer, ia dar um certo estresse, não te achou ainda, não conseguiu sair da cidade, mas no fim vai dar tudo certo, né? Entende? Então acho que essa experiência realmente, para quem pode ter hoje em dia, acho que é muito mais fácil, né? A própria Univates tem aqui as possibilidades de estágio. Eu acho que isso faz uma grande diferença assim, para a vida profissional e a vida pessoal da pessoa, né? Eu acho que a medicina também é um curso assim que nos traz bastante desafio, assim, bastante muito sofrimento das pessoas. Eu acho que assim, depois, claro, já tendo feito terapia na faculdade, que também durante pós-faculdade, agora faço também terapia. Então eu acho que isso também ajuda muito, né, a gente poder se conhecer bem, para te poder estar melhor, porque na verdade você está tratando pessoas, então tem que estar bem, às vezes a gente poder aconselhar as pessoas, né, tendo uma experiência de conhecer um pouco melhor. Eu acho que isso vale a pena, né, investir nisso. E também, assim, talvez assim que as pessoas possam entender, se não gostam de determinada área, não é feio, não é, né, verbalizar isso, tentar achar ou buscar ajuda. Não me encaixei no pronto-socorro, onde é que eu posso dar certo, né? Vou para um consultório, vou para a área de cirurgia. Eu acho que isso aí é importante, que a pessoa possa se olhar e perceber se, tem alguma outra área de atuação, né, que eu posso ir dentro da medicina, enfim. 3 dicas bem importantes, né? A questão dos estágios no exterior, né? Seja na graduação, na residência, né? A importância de se conhecer, sobretudo, e crescer para atender melhor os pacientes. E acho que isso é fundamental, sim, para que a gente consiga realmente ter uma medicina, sobretudo que a gente consiga atender melhor as pessoas, né, sempre. E a terceira coisa, me fugiu agora que falou. Se tu não te encaixar em determinado perfil de medicina, tu poder saber, assim, ir atrás, buscar ajuda, porque às vezes a gente é estudante e não tem essa visão. Então buscar um professor, alguém que tem uma palavra ali. Que foi o que tu fez, né? No início da conversa foi o que tu falou, né? Passou em diversas áreas e acabou se encontrando na dermato, na medicina de família. Sandro, infelizmente a gente está acabando a nossa conversa. Queríamos mais, mas o tempo nos manda encerrar. E a última pergunta que a gente faz geralmente para os convidados é: qual é o teu maior sonho aí que tu pretende para os próximos anos? Cara, isso aí até me emocionei um pouco agora. Eu sempre fico pensando, às vezes, de meus filhos, assim, né, de um dia ver a formatura deles e poder dar um depoimento, assim, um discurso de orgulho, né, que nem o teu caso, eu imagino. E orgulho de uma família. Poder dizer, pô, meu filho deu certo, se formou, caminhando, seja para a área que eles forem, na medicina ou a área que minha filha gosta muito de arte. Então, cara, eu acho que isso, a realização eu acho que estou muito bem encaminhado, posso dizer que dei certo, para mim não precisaria pedir mais nada, né? Mas poder ver meu filho, assim, ser feliz e poder seguir o caminho dele, acho que para mim é o maior sonho que seria esse. Muito bem. Essa resposta fecha com chave de ouro o nosso cast, né, Daniel? Chave de ouro e... Desculpa me emocionar. Não tenho que se desculpar. Isso a gente fica feliz em ver as pessoas falando aqui dos seus sonhos e como isso movimenta a vida da pessoa, como dá sentido para a vida da pessoa. E como nós já estamos aqui no passado do tempo, quero só aproveitar aqui para agradecer o professor Sandro por ter aceitado o nosso convite assim tão prontamente, e para nós é uma satisfação. Esperamos que a gente possa conversar mais num outro momento, com mais tempo para a gente falar mais assuntos, que hoje infelizmente nós não tivemos tempo de prosseguir com outras coisas que a gente gostaria. É isso, Léo. Só agradecer ao William mais uma vez pela parceria. Sandro, muito obrigado pela conversa, foi excelente. Eu que agradeço, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Infelizmente o nosso tempo hoje a gente está já estourado. Vamos deixar para que a gente possa prosseguir essa conversa num outro momento, num próximo episódio aqui do Maestro. Nos vemos até
Nos vemos nos próximos episódios. Sandro, uma mensagem final para o pessoal? O pessoal está agora no Dezembro Laranja, no mês de campanha contra o câncer de pele da dermatologia, para não deixar passar em branco isso aí também. Perfeito. É isso. Até mais, galera. Tchau.